Deus, prospera, meu Pai, esse casal, ó Deus, um amor verdadeiro, um amor, meu Deus, compreensível, um amor, meu Deus, que gera entendimento e sabedoria para governar essa casa. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu tenho certeza, meu Deus do céu, que nessa noite o Senhor tem, ó Deus, prosperidade, ó Deus, sim, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Ó Deus, prospera, Senhor, a vida espiritual desta casa, desta família, aonde ali, ó Pai, o casal é cristão, ó Pai. Ó Deus, prospera, Senhor, traz renovo, traz força para esse casal orar dentro de casa. Ó Deus, essa família que todos são cristãos, o pai, a mãe, ó Deus, os filhos, Senhor, traga uma força, meu Deus, para buscar a tua presença dentro da sua casa, e a sua casa ser uma bênção, ser próspera da tua presença. Ó Deus, traga, meu Deus, força para esse filho, ó Deus, que ele é cristão, mas os pais não são. Dá uma força, Senhor, prospera espiritualmente, ó Pai, esse jovem, esse adolescente, esse irmão, esta irmã, ó Deus, para que o seu lar seja uma bênção. Ó Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo eu creio, o Senhor é poderoso para prosperar em paz, em alegria, meu Deus, em comunhão e união nesta família. Prospera, meu Pai, também a vida financeira, Senhor, abrindo portas grandes, abrindo portas de trabalho, para que esse casal, esse pai, essa mãe, o filho, venha trabalhar, meu Deus, e todas as condições precisas seja alcançada para manter essa casa, que haja de tal forma uma prosperidade financeira, que eles alcancem a casa própria, que eles alcancem o seu carro, que eles alcancem os seus objetivos financeiros. Ó meu Deus, em nome de Jesus eu creio, o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos, além do que pensamos, porque o Senhor é Deus, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, estende, Deus, as tuas mãos de poder, estende, Deus, as tuas mãos poderosas com a glória. Eu tenho a plena convicção que ao decorrer dessa campanha o Senhor prosperará a casa de cada pessoa, no poderoso nome de Jesus Cristo. É a nossa oração, nosso pedido, no nome de Jesus. A igreja diga amém, Jesus. Lucas capítulo 13, versículo de número 12, meus irmãos. Quem tem a Bíblia? Vamos ver? Diz assim a partir do versículo 12: Naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: Como poderia trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez a que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante quantos meses? 13 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele amém? Tome seus assentos, por gentileza, desocupe as suas mãos e dê uma salva de palmas com alegria. Aplauda ao Senhor, glorifica ao nome do Senhor, diga glória a Deus. Amém? Eu creio, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é a verdade. Quem crê, diga glória a Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. Irmãos, eu vou buscar ser breve aqui para nós não prolongar, porque essa história, esse fato, essa grande realidade da arca, ela é uma história bem extensa, mas eu vou resumir ao máximo aqui para você entender aonde o Espírito de Deus quer chegar através da sua palavra aqui nessa noite e preencher nosso coração e nos dar aqui uma viva esperança de que vale a pena ter Deus dentro da nossa casa. Quem crê, diga glória a Deus, irmãos. Nós estamos diante de um texto que conta aqui quando a arca é levada para
a casa de Obed-Edom. Mas ela tem uma trajetória. A arca, versículos anteriores, capítulos anteriores, ela vai contar que a arca, meus irmãos, ela era um símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Ela trazia uma segurança, uma certeza, uma convicção muito grande que quando ela está no meio do povo de Deus, porque ela foi trazida à existência, construído a arca com esse objetivo, dando ela como exemplo, por exemplo, sendo ela o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Ela foi criada de uma madeira muito cara, ela foi preparada madeira de acácia, que é uma madeira muito cara, e foi revestida com ouro, sua tampa, todo o trabalho, o molde dela foi preparado com ouro, e um ouro daqueles mais caros. Amém? Então, ela sim era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. No entanto, que toda vez que o povo, o exército de Israel, por exemplo, quando eles iam ao campo de batalha, que eles iam para Arraial, eles levavam a arca junto com eles e deixavam a arca lá. Enquanto eles pelejavam, a arca estava lá. E toda vez que eles levaram a arca como símbolo da presença de Deus junto com eles, todas as batalhas eles venciam. Nenhuma batalha se perdeu enquanto a arca estava presente. Toda vez que eles levavam a arca, era certo que eles ganhavam a batalha, eles derrotavam o seu inimigo a fio de espada, voltavam com a vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E então, um certo dia, eles não levaram a arca. Alguém, não, mas Deus, a gente já sabe que Deus é conosco, aí todas as batalhas vêm e tal, e não levaram. Eu vou resumir aqui o máximo para você entender. E então eles não levam a arca e deixam a arca aí, porque tinha que carregar, e ela era pesadinha. Precisava de 4 ali para carregar a arca, tinha que estar trocando, aquela coisa toda. E então não deixa aí, não levaram. Esse dia que não foi levada a arca, foi o dia em que morreu quase todos os soldados de Israel. Eles perderam a batalha. Aleluia, Jesus. E a arca foi tomada pelo inimigo. Além de ter perdido a batalha, perderam a arca. A arca foi levada pelos filisteus, colocada aos pés do Deus que eles criaram, Deus Dagon, e deixaram ela lá. Só que eles pensavam consigo que o Deus deles, que eles criaram, aquela estátua, iria fazer alguma coisa contra a arca. Deixaram ali para ver se o Deus deles iria de alguma forma humilhar, ou pisar em cima, ia se mover, fazer alguma coisa. Só que no outro dia, quando chegava lá, aquela estátua que eles viam criado como o Deus deles estava curvada diante da arca. Eles endireitavam a estátua lá, botavam que coisa muito, aí estava ela lá aos pés da arca. Eles endireitavam, põe de pé de novo lá e deixavam no outro dia a mesma coisa. Chegava lá, a estátua estava curvada diante da arca. A ponto de eles ver que eles chegaram no outro dia e ver a mesma coisa, que eles querem saber, tira isso daí daqui e leva. Só que quando essa arca era levada para a casa de um homem chamado Abinadab. E deixaram a arca ali. E a arca ficou ali por cerca de 20 anos aos cuidados de um dos filhos daquele homem. Só que na verdade eles não cuidaram da arca. A arca ficou ali. Eles trouxeram a arca, largaram na casa dele, ele deixou os cuidados do filho responsável por essa arca, cuida dela e tal. Só que eles largaram num canto a arca e deixaram a arca. Nunca sequer passaram um pano, nunca fizeram nada, deixaram a arca ali isolada dentro da casa. Era por uns dias, só que esses dias durou 20 anos. E a Bíblia diz então que quando eles estão lá com a arca dentro da sua casa, que ao decorrer desse tempo todo, nada aconteceu dentro daquela casa. Não houve nada, nenhum milagre. E o povo de Israel, além de tudo, precisando de socorro, precisando da presença de Deus, porque a arca era o símbolo da presença de Deus. A Bíblia diz que naquele tempo, só voltando um pouquinho atrás, que a arca foi levada.
tinha uma das filhas, os filhos de Eli, que estava grávida. E o filho de Eli, o sacerdote, estava fazendo tudo errado, zombando, fazendo coisa errada do Senhor. E Deus também já estava aborrecido com aquilo. E a Bíblia diz que quando então aquela mulher ficou sabendo que a arca foi levada, ela colocou o nome dela do filho dela de Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. Israel ficou sofrendo durante os 20 anos. Perdiu a batalha, o inimigo veio e fez destruir, o povo sofrendo nas mãos dos inimigos. Fome, tudo que você possa imaginar o povo Israel sofreu, porque a arca não estava presente. A arca estava onde? Na casa de um homem que estava nem aí para ela. Ou ele não sabia, mas ele sabia que a arca tinha assim um certo poder. Mas ele deixa na mão do filho, o filho larga lá, deixa lá, e passa um dia, passa uma semana, um ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, nada acontece. Davi então resolve voltar e levar a arca agora para a sua casa. Não, vou trazer para a minha casa. E quando, meus irmãos, ele traz, a história é um pouco extensa, mas entenda, por favor, eu vou colocar algumas coisas aqui, se colocar na ordem certa, nós vamos demorar muito, mas entenda, por favor. Aconteceu que numa daquelas trajetórias, que quando Davi está trazendo de volta a arca e traz para sua casa, somente 4 pessoas, 4 sacerdotes podiam carregar a arca e não tocar nela. Ela tinha umas varas de pau, que era posta pelas argolas, ela levantada, postou nos seus ombros e ela carregava e ficava entre eles. Mas só que colocaram em cima de uma carreta de boi nova, tudo direitinho. E a arca vai indo, eles foi de uma acelerada, a arca começa a querer cair. Teve um dos homens comuns, normais, que vai lá e toca na arca em si. Ele vai tentar segurar a arca. E simplesmente acontece que ele morre na hora, porque era lei por Deus, ninguém podia tocar na arca se não fosse permitido por Deus. Aí o ele vai tocar na arca, ele vai tentar segurar para não deixar cair, ele morre na hora. Por quê? Quem poderia tocar na arca era somente aqueles que eram determinados por Deus, os sacerdotes, porque eram os únicos que podiam chegar diante de Deus ou tocar na arca. Aquele homem, na verdade, ele morre inocentemente, mas Deus permite isso acontecer, ou faz isso pelo fato de mostrar que as coisas de Deus não são brincadeiras, que se deve levar muito a sério. Isso prova que as coisas de Deus, elas são seríssimas demais, porque era a lei, era a determinação, ninguém podia tocar na arca, a não ser o sacerdote, porque estavam preparados para isso. Mas mesmo ele também não podia carregar elas, não, vai pegar uma ponta, pegar outra, não. Cada vez não. Simplesmente tinha as varas, tinha as argolas, onde as varas passavam, eles punham sobre os seus ombros e carregavam. Tinha que ter esse zelo. Então, quando Davi vê aquilo, Davi se aborrece. Davi ficou aborrecido demais. Ele desiste então de levar a arca para sua casa. E alguém disse, mas o que fazer com ela? Aí alguém disse, não, Obed-Edom mora logo ali. Entenda, por favor. A história, ela tem alguns detalhes. Mas então ele mora logo ali. Mas quem é o Obed-Edom? O Obed-Edom é um servo. O nome dele quer dizer servo. Ruivo. Ele estava o quê? Ele em sua casa serviu a Deus. Era um homem que levava a vida dele correta diante de Deus. Aleluia! E aquele homem tinha um desejo muito grande de um dia ter a presença de Deus maior na sua vida, ou dentro da sua casa. A Bíblia diz que eles eram pobres, muito pobre demais. Ele não tinha para dar aos seus filhos. Mas a oração dele, e a forma dele, como levita, também louvava a Deus, estava sempre ali buscando a presença de Deus, e clamando por Deus, até que um dia Deus ouve a sua oração. Passou-se muitos anos, mas um dia Deus ouviu a oração de Obed-Edom. Deus enviou a presença dele para dentro da casa de Obed-Edom. Por quê? Porque quando acontece aquele fato, Davi se aborrece, então ele diz que não vou levar mais, deixa essa arca, dá um jeito aí, não vou levar para lá não vai voltar para Jesus, não vai para minha casa, como? Então eu vou levar para a casa de Obed-Edom.
e vamos deixar porque a casa mais próxima. Mas tudo tem um projeto, tudo tem um plano de Deus. Entenda uma coisa, alguém aqui nessa noite pode dizer assim: pastor, mas quando que Deus vai abençoar a minha casa de fato? Quando Deus vai fazer alguma coisa para mudar de fato a história da minha casa, da minha família, da minha vida financeira, da minha vida em família, com os filhos, entre esposa, entre esposo? Quando é que Deus tem orado, vai orando. Uma hora Deus vai ocasionar uma certa situação e a presença dele vai entrar dentro da tua casa. E a partir desse dia a história vai mudar. Quem acredita, levanta a mão, dá um brado de glória para Deus aqui nessa noite. Obed-Edom não desiste, ele crê, ele acredita. Então Deus ocasiona uma oportunidade. Deus gera uma oportunidade. Perdeu-se uma vida, mas ganhou-se uma família. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uma vida se perdeu pelo caminho para que a arca chegasse até a casa dele, mas se ganhou uma família. Como assim, pastor? Obed-Edom, quando ele vê os homens vir em direção à sua casa trazendo a arca, ele olha, ele se alegra demais e os recebe na sua casa. Ele prepara o melhor lugar dentro da sua casa. Eu quero entender que dentro da casa dele ou da tenda dele, ele vai lá e prepara, ele organiza a sua sala, e a Bíblia diz que ele coloca a arca na melhor posição, no melhor lugar dentro da sua casa, em destaque. Ou seja, todo aquele que entrasse dentro da casa de Obed-Edom ia ver, a primeira coisa que ia ver é ver a arca, ia ver o que? A presença de Deus dentro da casa dele. Quem está entendendo, levanta a mão, diga glória a Deus. E ele se alegra e vai e recebe. Quando põe a arca ali, ele prepara no centro da casa o melhor lugar, para que todos que entrassem dentro da sua casa pudessem ver a arca. Primeiro, quando ele faz isso, Deus se alegra. Por quê? Porque ele não está só pedindo a presença de Deus por pedir. Deus vem aqui e coloca pão no meu armário, coloca arroz e feijão, coloca carne na minha geladeira. Deus entra aqui na minha casa e coloca aqui os móveis novos aqui dentro. Não, Obed-Edom, ele respeitou, ele queria respeitar a presença de Deus dentro da casa dele. Então ele coloca aqui a presença de Deus no lugar de destaque. Só ele fazer isso, pensar, organizar a bênção de Deus a partir daquele dia chegou dentro da casa dele. A Bíblia diz que Deus, no primeiro dia que a arca entrou na casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom foi abençoada, foi próspera. Tudo que ele tinha começou a multiplicar e prosperar. Sabe por quê? Porque quando alguém valoriza, quando alguém não leva a brincadeira as coisas de Deus, mas valoriza a presença na sua vida, dentro da sua casa, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar a sua casa. Quem acredita, levanta a mão, dá um brado de glória para Deus. Ela ficou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês e meio, 2 meses, 3 meses. E nunca se viu. Quando Davi fica sabendo, tu lembra o negócio? Pois é. A árvore que ficou lá na casa de Obed-Edom, a casa dele prosperou, abençoada. Ela ficou 20 anos na casa do outro e nada aconteceu. Pois é, porque na casa do outro que ficou 20 anos, ficou encostada, empoeirada. Ou seja, entenda por favor e pense o que você quiser, mas a verdade é essa. Tem gente que faz isso, ele tem a presença de Deus, joga num canto, esquece que está lá, está empoeirada no Salmo 91 lá, a Bíblia Sagrada, né? Pois é, está lá de jeito, nunca pega para ler, não dobra o joelho, não ora de verdade, não busca, não clama, não vela pela presença dele da casa. Aí a casa continua sendo como? Se diz crente, se não é crente, pastor, bispo, se não é obreiro da igreja, membro, canta no grupo, mas infelizmente o lado dele é uma bagunça. É porque ainda não zelou da presença de Deus, porque quem zela da presença de Deus na sua vida, na sua casa, a sua casa é uma bênção sim. Vai ter luta, mas vai ter muitas vitórias. A luta vai ser grande, mas a vitória sempre será maior. Todo mundo verá e saberá que Deus está na vida dele. Quem está entendendo, levanta a mão e diga agora o nome de Jesus. A verdade é essa. Deus prospera minha casa, entra aqui, faz isso, faz aquilo. Prospera o dinheiro, aumenta o dinheiro, abre uma porta maior. Saúde,
tem alguém que está morrendo aqui. Aí o Senhor até ele vai lá, ele até faz visita, mas entenda uma coisa, ele não quer fazer visita, ele quer morar dentro da nossa casa. Tem muita gente confundindo a presença dele. Tem muita gente confundindo Jesus. Ele visita. Tem casas que ele visita, ele quebra o laço que estava preparado para desmanchar o casamento. Ele quebra o laço. O casamento não é quebrado, mas aquele casal não se volta, não entende que se ele quebrou o laço é porque ele quer ficar ali guardando, não só um dia, não só uma vez, mas ele quer guardar sempre esse matrimônio até que a morte o separe, ou até que os dois durmam no Senhor e descansem com ele. Ele não quer só guardar o filho um dia da droga do crime, ou se perder no mundo, não. Ele quer guardar todos os dias, mas para isso é necessário valorizar a presença dele dentro da casa todos os dias. Deus entrou aqui, estava uma bagunça aqui, estava tudo revirado, era um para lá, um no quarto, outro no outro, ninguém sentava na mesa, estava um negócio assim, quase separando o casal, mas de repente foi na igreja, busquei uma bênção, a paz entrou aqui, está tudo direitinho de novo. Então como está em paz, então está direitinho. Se der eu vou no culto, se der eu volto lá, se der eu volto na campanha, porque tudo melhorou, a porta se abriu, o carro chegou, a chave da casa está na mão, agora para que lá? Entenda uma coisa, Deus ele visita, ele abençoa, ele pode se vir, ele ficar um dia, 2 dias bem recepcionado, ele fica, mas se começar a deixar Deus de lado, como a casa de Abinadab, deixar de lado, pode ter certeza que ele vai sair dessa casa, e se ele sair dessa casa, a destruição que o diabo vai causar vai ser maior do que antes. Por quê, pastor? Porque enquanto ele está presente, não tem Satanás, não tem macumba, não tem demônio, não tem veneno, nada vai entrar na tua casa, porque a presença dele vai estar lá. Mas se a presença dele não tiver, vira bagunça, o lar se destrói, matrimônio se acaba, vem adultério, vem prostituição, os filhos se perdem no crime, vai para as drogas, a bebida entra, bombageia, entra tudo que não presta. Mas quando a presença dele está, o que acontece, pastor? A amor de verdade, a comunhão, a união, a sabedoria, os filhos sentam ao redor da mesa, a família está unida, a porta está aberta, tem emprego, tem trabalho, tem carne. Deus prospera a casa daquele onde ele está. Quem levanta a mão, levanta a sua mão. Quem quer Deus na tua casa, levanta a mão. Quem quer Deus dentro da sua casa, levanta a mão. Então segura ele lá. Se ele já está na segunda, se ele não entrou, chama ele. Diga para ele ficar, mas recepciona ele. Mostra para todo mundo quem está dentro da tua casa. Se você não gostar, não, mas a verdade é, tem casas por aí que o vizinho nem sabe que Deus mora dentro da tua casa. Tem casas por aí de alguém que diz que tem Deus na sua vida, que o vizinho da frente não sabe que ele é cristão. O vizinho do lado que não sabe que ele serve a Deus. Pelo caminho, alguém olha assim, como uma pessoa normal, ninguém identifica ele como um servo de Deus. Entra no ônibus, entra no carro, vai. Chega no trabalho, os amigos cumprimentam. Nem imagino que ele serve a Deus. Mas chega a noite, aí eu tenho que ir lá na igreja fazer a campanha, porque eu quero uma bênção. Eu quero que Deus dê saúde, eu quero que Deus prospere, eu quero uma porta melhor. Chega a noite, se torna crente. Se nós queremos que Deus prospere a nossa casa em todos os sentidos, nós precisamos tratar Ele muito bem como Obed-Edom. Que todo mundo saiba que Ele é Deus e mora na nossa vida. Que todo mundo veja Ele andando conosco, aonde nós vai, aonde nós estamos, da nossa casa, lá no trabalho, aonde for que a gente estiver, todo mundo tem que ver que Ele é Deus na nossa vida, pastor. Mas para aí, para que isso é? Essa é a verdade. Esse aqui é uma comparação muito grande. 20 anos numa casa, nada aconteceu, virou bagunça, sempre era bagunça aquela casa, e ela estava num canto jogada cheio de pó, nunca foi limpo, nunca nem um paninho, nem umas peninhas passavam para tirar o pó, nunca. Mas quando chega na casa de alguém que entende, que valoriza o que é Deus, que sabe o que é Deus, chorei, perdi tanto tempo para Deus entrar lá, vai desprezar, vai nada, Ele vai zelar com amor, com carinho, vai dar o melhor ainda que Ele tem.
porque sabe o tamanho do valor da presença de Deus na sua vida, na sua casa. O problema é que hoje os irmãos entendem, eu não vou fazer curva, a verdade é essa, que dor, que doer, mas a verdade é que as pessoas hoje lembram de Deus só na hora mais necessária. Ah, não, que vergonha, pastor, dizer que eu sou crente. Ah, não, eu tenho que andar do meu jeitinho assim, sabe como é que é? Né? Não, Deus está no meu coração que Ele está, é você que diz, será que Ele está de fato? Porque quando Ele está na casa, todo mundo olha lá para lá, é homem de Deus, é mulher de Deus. Ah, pastor, então para dizer que você é homem de Deus, tem que andar vestidinho, seu salzinho, cabelinho cortado, barbinha feita e tudo bonitinho, cabelo não, sim, servo de Deus. A Bíblia diz, Malaquias 3:8, e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve, entre o ímpio e entre quem? Justo. Existe sim, sempre haverá diferença. E eis uma grande diferença. 20 anos numa casa não acontece, 3 meses numa outra casa, prospera tudo é abençoado, todo mundo vê, todo mundo sabe, como Davi, como é que é, meu amigo, assim como embora, vou buscar essa arca agora. Porque até Davi ficou impressionado quando soube que Obed-Edom em 3 meses a sua casa prospera demais. Busca agora, trazer para cá, vamos buscar ela de volta. Porque Deus abençoou a casa dele e tudo quanto ele tinha. Deus não quer abençoar só na área financeira, não, viu, querido? Deus não quer abençoar só teu matrimônio, os filhos continuam jogados, não. Ele quer abençoar tudo quanto você tem. Tudo que está no teu poder, no teu domínio. Ele quer abençoar, mas pastor, para eu estou aqui no culto, eu vim no tempo, e aí ele vai te dar uma bênção aqui, mas não é a bênção que só que ele quer te dar. Ele não quer te dar uma bênção, ele quer abençoar a tua vida. É diferente de uma bênção, é diferente de uma porta aberta, é diferente de uma cor de um câncer, é diferente de uma cor. Não, ele quer abençoar, mas pastor, crente tem luta, tem luta sim. Sabe por quê? Porque enquanto Deus estiver na vida dele, na casa dele, Deus vai o provar até onde sabe, até onde vai dar o melhor para ele. Por quê, pastor? Porque quando vem uma luta na casa do crente que tem Deus na casa dele, para ele só se cala, mas não fecha os olhos, não encolhe a sua mão, não retira os seus olhos, não, ele se cala. Mas aquele crente que já entendeu que ele é Deus, que está na vida dele, o vento está soprando, o mar está agitado, o fogo está pegando, tem leão rugindo, mas ele fica tranquilo, Deus está comigo, eu não temerei o mal, porque o Senhor está comigo. Daqui a pouquinho ele vai responder a minha oração. Daqui a pouquinho ele vai enxugar essas minhas lágrimas. Daqui a pouquinho ele vai tirar esse gemido, porque eu nem palavras tenho, estou gemendo, mas ele sabe que o Espírito Santo vai interceder ao Pai por ele, vai ser inexprimível, e na hora certa a resposta virá, e ele será abençoado. Mas só quem tem o favor de Deus, por vezes, por momentos, por um dia, chora, lamenta, vive queixando-se, lamenta, chora para um, para outro, tudo bem, não está nada, está tudo difícil, meu Deus, esse governo aí, e isso, aquilo, outro, queixa-se de tudo. Aquele que tem Deus dentro da sua casa, na sua vida, a luta está pegando fogo, o fogo está ardendo, ele não murmura, não reclama, como é que está? Está tudo bem, mas a prova está ardendo, mas como que está tudo bem? Está falando, não, mas está tudo bem, sabe por quê? Porque ele é profeta, filho de profeta, irmão de profeta, ele sabe que daqui a pouquinho o fogo vai apagar, ele sabe que o vento vai parar, ele sabe que o mar vai quietar, ele sabe que ele vai fechar a boca, ele sabe que no deserto não vai faltar nada para ele. Adore Jesus, ele louva o Senhor com mais alegria quando a prova está ardendo, ele louva com lágrimas, ele adora com lágrimas, por quê? Porque ele sabe, a prova está presente, mas Deus está mais que presente na vida dele. Quem está entendendo, levanta a mão, dá um banco de glória para Deus aqui nessa noite. Quando ela vassoura, ela proclama na Bahia.
Levanta a mão quem a presença dele está na tua vida. Levanta a mão, quero ver se você tem a presença dele. Levanta a mão, fecha os teus olhos. Se você tem a presença dele, automaticamente você dá glória, automaticamente sai aleluia, automaticamente você fala línguas estranhas, automaticamente você levanta a mão e adora, porque você está cheio da presença dele na sua vida. Levanto e declama la mandorava sempre. Essa presença dele não te vê. O trem embola, o trem descarrilha, porque se ele não tiver, enquanto ele está, ele é poderoso e ele é Deus para honrar a palavra dele. Enquanto ele estiver, o diabo não chega. Enquanto ele estiver, nada vai chegar. O pastor Deus está e chegou, porque ele permitiu, porque ele quer ver se você está ligado ainda, para ver se você não se acomodou. Deus está comigo mesmo, então precisa mais orar. Oh, glória. Deus está comigo, então café todo dia de manhã e comer, vamos comer, porque que a gente come, né? Então está dando cuidado, Deus está, mas a oferenda para ele, que é isso, pastor? Sim, para ele permanecer. Se eu for na tua casa, passar uma semana lá, se eu for na sua casa, passar uma semana na sua casa, eu quero café de manhã, eu quero almoço, eu quero um café da tarde, eu quero a janta, e chegar no final de semana eu quero picanha. Amém? Eu, homem, quero ser bem servido. Tu imagina aquele que tem o poder de tudo, pode tudo, dá melhor para ele todo dia. Tá bom, pastor, você vem cá, a pessoa não entende aquela oração da manhã, dizendo assim: Senhor, eu só acordei porque tu me despertaste. Então eu vou adorar o teu nome nessa manhã, porque o Senhor me acordou, me despertou. Eu estou vivo, glória ao teu nome. Opa, está ouvindo na roupa, só um pouquinho, vai ficar fresco. Eu estou ouvindo glória, porque a vida ainda permanece. Levanta, corre, meu Deus do céu. Eu vou lá, meu patrão vai. Ai, meu Deus do céu, vou tomar um ano, eu não posso chegar atrasado para passar o cartão. Não ora. Nem lembra que acordou, nem lembra que Deus existe. Mas lembra que o patrão pode descontar os minutos atrasados. Lembra que pode perder o ônibus. Lembra a hora do café. Eu pode tomar 9h15, está lá no café. Meu Deus do céu, deu desespero pelo café. E vai lá e toma café, enche a barriga. Em 15 minutos troca, dá risada e vai para o celular e te chega. Está vendo aqui? E bem para dentro. Deus tem que jejuar assim, não. Deus de maravilha. Ele é um ser que quer ser adorado, revenerado 24 horas por você. Ele é um Deus que quer receber 24 horas. Adoração, pastor, mas não ficar 24 horas falando glória a Deus e aleluia. Então, como disse o apóstolo Paulo, né, aos Coríntios, tem que orar sem cessar. Não é orar sem cessar, é orar em espírito. Envolva atualmente nas coisas terrenas, mas estou muito mais nas espiritual. O apóstolo Paulo disse: nós não temos que andar preocupado com as coisas terrenas, porque nós não somos daqui, a nossa mente tem que estar lá em cima, porque nós somos de lá. E Deus deu na nossa casa, Ele vai abençoar. A igreja de Laodiceia tinha Ele dentro dela. Deus de maravilha. Chegaram lá pobre, não tinha uma terra para nada, para plantar um grão de nada, não tinha uma tenda para morar, não tinha uma ovelha para cuidar, não tinha um camelo para andar. E começa ainda, da terra, da tenda, dá um bocado de ovelha, dá camelo para eles andar pela asa menor. Aí de repente o Senhor começa a perceber que a mesa dele não estão servindo mais nada para ele. Não tem café, não tem almoço, não tem café da tarde,
Cadê a janta? Cadê aquele extra da madrugada, das 3, né? Levanta de madrugada, vai a primeira coisa que vai é a geladeira. Vamos ver o que sobrou. Opa, aqui vai ser. Quem tem o costume da noite agora? Isso é sincero, né? Sobrou, deita dormindo e sonha para 3 horas da manhã, vai lá correr lá. Ainda bem que sobrou um pedacinho, olha. E a oração da madrugada, hein? Jeová está ali, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, está escrito o que mesmo? Que o Espírito sabedoria, é o Espírito da sabedoria. Ele clama dizendo assim, ó, eu amo quem? Eu amo quem? Os que me amam. E que? De madrugada me buscam, me acharão. Então, irmão, se você fechar na geladeira um pedaço de bolo, um pedaço da costela, da picanha que sobrou da janta da noite, e se você dobrar o joelho também, você vai achar ele também. Ele vai estar lá também para te saciar, para te alimentar e para se alimentar da tua oração. O que mantém os céus, meus irmãos, em trabalhar 24 horas é a igreja na terra. Sabia que o movimento dos céus, 24 horas por dia, por noite, isso que tem lá em cima, é 24, sabe por quê? Por causa que a igreja está na terra. É porque tem uma igreja aqui embaixo que serve ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então o compromisso dele não para. Ele, Jeová, não para um minuto de receber adoração, mas de dar ordem aos seus reis, vai lá, guarda, vai lá, amiga, quebra o laço, rebenta com o diabo, mas guarda a minha igreja. Mas é com aqueles que têm compromisso com Deus. É com aqueles que colocam Ele em destaque na sua vida, que todo mundo olha e diz, Deus é contigo. É como Eliseu todo dia passando para frente da casa de uma mulher, a mulher olhando na janela assim. Diferente, né? Todo dia. De repente é o meu marido. Aquele homem é diferente. Ele passa todo dia aqui, ele é diferente. Vamos fazer o seguinte. Desce para ver que a caminhada dele é longa. Vamos preparar um quarto para ele aqui. Vamos chamar ele para dar uma descansada. O homem de Deus, ele representa a Deus aonde quer que ele passe. Onde vai a planta dos seus pés, alguém olha e diz, tem Deus. Deus está. Aleluia. Aí você vai perguntar, você nunca vê essa pessoa se queixando que ela está na luta. O armário está vazio, tem só comida do prato, na panela. No outro dia só Deus sabe o que vai acontecer. Mas você fala, está tudo bem. Não, está tudo bem. O Senhor está conosco, basta. Aí a mensagem de hoje teológica é que tem que ser rico para se mostrar que é crente de verdade, para se mostrar que é pastorzão, tem que ter carrão, caminhonetão, tem que ter mansão, tem que ter casa em Nova York, tem que ter dinheiro nos melhores bancos. Não, senhor, meu filho. O apóstolo Paulo se tornou um grande homem de Deus. Onde é que terminou sua carreira? Dentro de uma prisão com uma roupa velha de anos, raquinhos comendo comida lá da cadeia lá, mas ele não negou a fé. Não, ele disse, acabei a carreira, guardei a fé e hoje aguardo a coroa que me tem preparado Deus para entregar no grande dia. Tem que ser, para mostrar que o homem de Deus fica de carrão. Não, hoje que alguém que se conhece ali com Deus, é porque ele passa um carrão do ano. Opa, é homem de Deus. Aí passa o irmãozinho lá, sapatinho furado. Ixi, coitado, porque o evangelho de hoje está tão corrompido, está tão fraturado, está tão negociável, está tão gospel, coisa negociável. Gospel quer dizer o que? Comércio. Deu para entender? Gospel significa comércio. Estão negociando, comercializando, estão fazendo como fizeram os camaradinhos aquele dia no tempo lá, entraram lá, começaram a vender pombo. E aqui tem um aparato. Daqui a pouco Jesus entrou lá e meteu o pé em tudo. Se isso quer saber, irmão, daqui a pouquinho Deus vai fazer virar do avesso. Esse evangelho gospel está por aí. Deus vai quebrar, Deus vai arrebentar com tudo. Que é isso, pastor? Faça por quê? Porque ainda permanece a palavra da verdade. O evangelho verdadeiro não mudou. A palavra da verdade está de pé. Pode estar não está na vida de quem não acredita, mas de quem crê. O evangelho ainda é honesto. Ele
Quem está entendendo, levanta a mão de agora. Ele não mudou. Ele não vai mudar. Há 2 anos atrás o apóstolo Paulo pregava e dizia: Ei, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que ainda é o mesmo. E a igreja do céu, estou terminando aqui, vamos embora. A igreja do céu, então, joga ele para fora. Por quê, pastor? Jesus chega assim, ó. Ei, deixa eu entrar aqui, ouve aí, porque a porta está fechada. Eu tinha processo, uai. Aí de repente alguém diz: não, Senhor, é que ricos somos, e agora de nada temos falta. Assim hoje, né? Fica rico, Jesus fica para lá. Aliás, eu não fuquei meia. A casinha torta lá, pronto, já basta para abandonar Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite, leva Jesus como ovelha para dentro da sua casa, segura ele lá. Quando você perceber que não está sentindo a presença de Deus, alguma coisa errada, está faltando o café da manhã, ou está faltando o almoço, ou está faltando o da tarde, ou está faltando vir para o culto à noite, ou está faltando levantar de madrugada e orar pelo menos aqueles 15 minutos que você tinha que comer, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aleluia. Então fala e volta na mesa para ele antes que ele levante e vá embora. Porque se ele sair de dentro da sua casa, a porta do emprego vai fechar. Por quê, pastor? Porque a chave está com ele. Ela só está aberta enquanto você está com ele dentro. E aí, pastor, e aí se ele sair, aí que ele leva a chave junto. E aí quando ele sair, ele vai fechar essa porta. Ah, mas foi o diabo que fechou. Foi o diabo. Não, o diabo não pode fechar a porta não, porque não tem nem a chave da casa dele. Por isso, pastor, a Bíblia diz em Apocalipse primeiro que ele se apresenta: João, eu sou aquele que morreu e reviveu. E eu tenho a chave da casa velha do diabo e da morte. Está comigo. Se ele tem a chave do inferno, quem é que tem chave então, irmão? Quem é que abre e ninguém fecha? Quem é que fecha e ninguém abre? É ele. Então segura na tua casa para que a porta do emprego não se feche, para que o teu sonho não pode vir, porque vai voltar. Então segura ele dentro da tua casa. Deus só vai prosperar a casa que oferecer o melhor para ele. Que é isso, pastor? O que é o melhor? O melhor da oração, o melhor da vigilância, o melhor da obediência à tua palavra, o melhor do jejum. Não digo todo dia, mas propósito que mortifica a carne e que te faz viver e andar no Espírito. Quem está entendendo, levanta a mão. O melhor do louvor, da adoração, nessas coisas não aí, essas imitações do mundo aí agora, você não sabe se é hino ou se é coisa, é tudo uma mistura, é voz imitada, é batida, é gente só transformando uma meia dúzia de letras ali e imitando o mundo. Não. Louvores de verdade da harpa, adoração antigo, mas se for inspirado por muita oração e jejum na presença, você vai ver que nada vai melhorar, nada será melhor dentro da sua casa. Ai, pastor, que isso, pastor? Quer dentro da sua casa? Quer que ela prospere? Quer que nada falte? Quer? E se voltar, é porque ele depois vai te dar em dobro, porque ele ele permite faltar, porque depois ele vai trazer em dobro. Se eu e você não murmurar, deixa sozinho. Não, se você tem glória, aleluia. Bendito seja o Senhor, Pai. Só tem esse pãozinho velho amanhecido de 3 dias. Glória, só esse copo de água. Glória a Deus. No outro dia você vai comer picanha na melhor churrascaria. Que é isso, pastor? É porque você deu glória. Quando tinha o pãozinho amanhecido de 3 dias. Agora não muda você ver. Que isso, que serve de Deus que eu sou, que não tem, só tem água nessa casa. Vai passar dias, se bobear meses, se bobear anos, bebendo água e pão seco. Mas se adorar, se der para ele o melhor, hoje ele te mantém vivo, hoje, pãozinho seco, copo de água, mas amanhã você come picanha. Amanhã não é promessa de não lá, não. É promessa de Deus. Você vai comer o melhor dessa terra, dessa vida. Põe-se de pé.
Se deixar eu prego até amanhã. Ah, meu feriado mesmo, meu irmão, senta aí. Diga agora a Deus. Fica de pé.